Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Parnaíba, Daniel Jackson, em nome de quem saúdo cada um dos membros deste dispositivo de honra presentes a essa sessão especial. Excelentíssima senhora vereadora Neta Castelo Branco, postuladora das presentes honrarias, em nome de quem agradeço imensamente a cada um dos vereadores da Câmara Municipal de Parnaíba, que por unanimidade são responsáveis pela aprovação deste título. Quero também aqui registrar a presença e a satisfação de estar aqui o Dr. Carlos Alberto, delegado da Polícia Federal de Parnaíba, o Dr. José Carlos, juiz de direito, o Dr. Olavo Ribeiro, grande amigo do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, o secretário Arlindo da Cultura, que representa aqui o município de Parnaíba, né? Dr. João Rodrigo Luna, delegado de Polícia Civil, que acabou de chegar também. Enfim, senhoras e senhores, não quero cometer nenhum pecado, mas acredito que todas as autoridades aqui presentes representam a sociedade parnaibana. Presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. É bem verdade que já não sou tão moço assim, mas não posso negar que eu sou um sujeito de muita sorte. Aliás, o filósofo Mário Sérgio Cortella costuma dizer que sorte é a preparação à espera de uma oportunidade. De fato, materialmente falando, sorte deve ser isso mesmo. Mas acredito também que, além disso, há algo que chamamos, na completude do ser, de missão, que traduz-se em uma marca indelével que chancela o potencial que trazemos no nosso DNA, divina natureza do amor. Aqui cabe, pelo livre-arbítrio, desenvolver ou não. Assim, senhoras e senhores, peço licença para compartilhar um pouco da tal sorte de minha história como forma de sincera retribuição às honrarias tão importantes que hoje me são concedidas pela Casa do Povo de Parnaíba. Há 42 anos cheguei nesse planeta. Confesso que em um passado, tanto quanto recente, não era de fazer indagações filosóficas do tipo: por que eu estou aqui? Para que fim estou aqui? Na verdade, quase sempre na juventude, a preocupação era conseguir atender às necessidades materiais imediatas da sobrevivência. Não por outra razão, meus pais sempre me ensinaram, a mim e a meus irmãos, o poder do trabalho, esta virtuosa ferramenta que afasta três grandes males da humanidade, qual seja o ócio, a inveja e o vício. Hoje em dia, parando para refletir sobre isso, como costuma dizer meu pai, olhando pelo retrovisor da história, consigo ver que cada uma das coisas que aconteceram em minha vida, sobretudo as duras e difíceis, tiveram o propósito de forjar a pessoa que sou hoje. No calor das privações e nas marretadas dos tropeços, e para, em última análise, forjar-me a exercer o mistério que exerço desde 2008. Nesse sentido, tem razão Michael de Montaigne quando responde na obra Ensaios: qual homem podemos conhecer? Dizendo: o mísero, limitado e medíocre. Isto é, o homem simples que alcançamos vivendo e observando os outros viverem, bem como nos reconhecendo refletidos na experiência dos outros.
Sobre a indagação a que vinha esse mundo, lembro apenas, quando era bem pequeno, que meu avô paterno, Zé Cordão, homem da roça, muito humilde, mas muito sábio, dizia que eu cresceria e seria um doutor. Na época, não sabia o que era doutor. Talvez meu avô até tivesse referido a ser médico, se tornar um médico. Onde ele estiver, talvez deve estar se culpando, dizendo, porque eu não expliquei direitinho a meu neto e meti ele nessa enrascada. Brincadeiras à parte, acredito que ele vaticinou o que era para ser, mas que dependeria de mim o esforço necessário para transformar a potência em ato, como ensinou Aristóteles, ou nas palavras do apóstolo Paulo: têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Coríntios 12. Sou obra de Joaquim Pereira Cordão e Naciolina Paulo da Silva Cordão. Casal que muito jovem se casou e foi arriscar a vida na cidade grande. Como minha mãe sempre diz, quando quer dar uma lição de esperança àquelas pessoas que se lamentam muito, ela diz: criei irmão com dinheiro de unha, relembrando o tempo em que saía prestando serviço domiciliar de manicure e na volta comprava como recebido meu leite e as minhas fraldas. Meu pai, por sua vez, começou a vida como vigilante da SEASA, mas ambos com muito esforço e abnegação se formaram. Minha mãe, pedagoga, e meu pai, químico. E hoje, graças a Deus, são empresários bem-sucedidos do ramo educacional em Campina Grande. Aliás, em Campina Grande, o casal senhor e Joaquim Cordão são sinônimos de trabalho, coragem, garra e perseverança. Disse depois que o blues da piedade de Cazuza não se prega a nós, pois não vagamos pelo mundo derrotados, não fomos sementes mal plantadas, não nascemos com cara de abortadas, de alma bem pequena, como quem vive remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Obrigado, Pai, obrigado, Mãe, pela ciência que você se carrega. Ainda na adolescência, acabaram de entrar na universidade, mas uma provação. Fui surpreendido e, digamos assim, contemplado com a responsabilidade de ser pai aos 19 anos. Não foi nada fácil estudar, trabalhar, procurar melhorar de vida. Mas hoje, também, eu vejo que a perfeição da sabedoria divina, esta providência, foi devido à necessidade da minha própria natureza, que precisava ser domesticada. Como dizia meus antepassados, eu era terra quente. Jordano, esse rapaz que está bem no vídeo, foi o primeiro fator de contenção para me manter nos trilhos dos estudos e do trabalho árduo. Se tivesse lido antes a República de Platão, saberia com antecedência, pois nela Sócrates dialoga com Céfalo, que, perguntado sobre a velhice e sobre a capacidade de amar eroticamente, responde com o assertivo do poeta Sófocles, que disse: falemos baixo, libertei-me com amor, com o prazer de quem se liberta de um senhor colérico e turbulento. E continuou Céfalo: naquela época dei-lhe razão, e dou-lhe ainda hoje, porque é bem verdade que a velhice nos proporciona repouso, livrando-nos de todas as paixões. Quando os desejos diminuem, a asserção de Sófocles revela toda a sua justiça. É como se nós libertássemos de inúmeros e enfurecidos senhores. Algumas pessoas costumam dizer que eu sou um promotor de justiça diferente, combativo. Enfim, respondo que, se for realmente, o mérito está mais contido nas situações pelas quais passei na vida do que propriamente em mim mesmo. Compreender o que significa, por exemplo, a empatia, a tal capacidade de sentir o que as outras pessoas sentem, de se
colocar no lugar do outro é algo que para alguns advém da simples reflexão e por parte de outros somente, como se diz, sentindo na própria pele. Nesse diapasão, a miopia em relação às nossas obrigações, apenas nos enxergando como sujeitos de direitos, repousa em parte o egocentrismo presente na coletividade. Falando em empatia a partir da experiência real, só para citar um exemplo, lembro que sempre me causou uma indignação forte quando eu trabalhava no interior, a periclitância dos serviços de saúde, a falta de humanidade, muitas vezes, ou até mesmo as condições precaríssimas nas casas de saúde. Aquele estado de coisas que todos nós já temos sua ideia. Mas hoje eu vejo que essa indignação contida em mim veio de longe da experiência própria e real. Não foi de ouvir dizer, mas vendo com meus próprios olhos, como diria Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Lembro-me que a mãe do meu primeiro filho, para ser consultado por um obstetra, era necessário que eu acordasse 3 horas da manhã, da madrugada, num frio tenaz, para andar um bom pedaço a pé, para pegar o primeiro ônibus que ia para o centro de Campina Grande, às 4h30 da manhã. Chegando na Secretaria de Saúde do município, já vi uma fila de pessoas amontoadas, meio que se esquentando com o frio indecoroso da madrugada, aguardando abrir os portões do edifício e, uma vez aberto, aguardar pacientemente até o meio-dia para conseguir uma das poucas senhas diárias para, somente no período da tarde, fazer a competida consulta. E não foram poucas as desafiantes experiências desta natureza que experimentei. E como diz o poeta, quem passou por essa vida e nunca sofreu, não se desespere. Ele chega uma hora, é só questão de tempo. Mas o que eu quero dizer, meus amigos, a grande questão não está nas dificuldades, mas o que fazer diante delas, como encará-las. Nesse tempo, contei com o auxílio de minha avó materna, Júlia, que sempre devotou um amor especial a mim. Na minha formação e na minha superação, ela foi fundamental. Daí aproveito para enfatizar a importância do núcleo familiar em nossas vidas. É preciso enaltecer, lembrar e relembrar sempre deste espaço sagrado, família, que aos poucos, nos últimos tempos, vem sendo achatado pelos pseudos conselhos de formadores ou deformadores de massas das redes sociais e de arautos que prometem a redenção do mundo e não entregam sequer a solução dos seus próprios conflitos mais comezinhos. Como diria o poeta Zé Ramalho, na fronteira de um mundo alucinado, cavalgando em martelo agalopado e viajando por outros pensamentos. Nessa estrada também contei com 2 grandes homens, 2 seres humanos, com H maiúsculo, meus irmãos Henry e Emerson, que também me auxiliaram muito nesta empreitada de vida. Foram incontáveis as vezes que eles se levantaram de madrugada num frio de trincar os ossos, quem conhece Campina Grande como era, com o único fim, propósito de me levar de moto até a rodoviária de Campina Grande para tomar o ônibus para a cidade de Pilões e Guarabira, lugares onde estudei, trabalhei e me formei. Depois de fazer vários concursos Brasil afora, e já estafado e cansado de procurar conciliar o trabalho policial de delegado de polícia, que passei a exercer a partir de 2005, época em que me dividia entre a dedicação quase religiosa aos estudos e o desempenho da nobre missão policial, pensei em desistir se não fosse aprovado nesse concurso do Ministério Público do Estado do Piauí. Mas com aquela liga que é esticada ao máximo para aferir a sua capacidade de resistência e tenacidade, eu fui colocado à prova, até o limite, para desistir de tudo. Mas, no dia 3 de março de 2008, véspera do meu aniversário, coincidentemente, eu recebi a notícia que ele tinha sido aprovado na última das 6 fases daquele concurso, uma das maiores emoções da minha vida.
Em maio de 2008, comecei a minha vida no Piauí. Em junho, cheguei na minha primeira comarca, Parnaguá, lugar que também marcou a minha vida. Ali, constituí nova família, fruto de uma providência divina. Hoje enxergo assim, não parando lá ou extirpar, mas pelo menos para arrefecer e abrandar, digamos assim, a minha natureza intrépida e pávida. Se meus pais me deram a vida, Uda, minha esposa, e meus filhos, Jordano, Júlia, Sofia e Romulo Filho, me dão o firme propósito de continuar vivendo a vida. Aliás, ao pesquisar nos recônditos do meu ser, não consigo enxergar a exata razão do forte senso de justiça que mora dentro de mim, mas tenho suspeitas de onde vem. Talvez a missão de atuar, especialmente no combate às injustiças e no combate ao crime, está entranhada em cada molécula, em cada célula, na fibrosa musculatura de cada milímetro do meu corpo, em cada neurônio do meu cérebro, desde o útero de minha mãe. Pessoa que foi órfã de pai com seus outros 6 irmãos, em razão de emboscada contra seu genitor nacional. Como diria João Cabral de Melo Neto, no poema Morte e Vida Severina, esse meu avô foi morto de morte matada. Mas enfim, senhoras e senhores, o bom mesmo da vida é que, independentemente do que ela nos reserva, a caminhada com familiares, junto aos amigos, internece a trajetória, suaviza os percalços, consola as lágrimas, acalenta a alma e agasalha o espírito. Já no início de minha carreira, nos primeiros meses como promotor de justiça, me deparei com o que, inquestionavelmente, acredito que o destino me reservava: o enfrentamento de uma mega organização criminosa instalada no extremo sul do Piauí, comandada por uma das maiores autoridades à época. Momento a partir do qual comecei a me transformar efetivamente no que eu sou, do profissional que me tornei. Por conta dessa missão extremamente espinhosa, vivi limitações, agruras, perseguições, ameaças e um período de 7 anos vivendo sob escolta, sem dúvida o período mais difícil da minha vida. Em 2016, saí do extremo sul piauiense para Teresina, a fim de coordenar o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Lá foram mais 4 anos muito intensos, comandando grandes operações. Terminada a missão em 2019 e já tendo conseguido remoção para a comarca de Parnaíba, vereador José da Castelo Branco, eu pensava com sentimento, agora irei descansar. Aqui em Parnaíba, cheguei e logo depois veio a pandemia. Passada essa fase, explodiu a violência perpetrada pelas facções criminosas. Essa breve pausa dava espaço agora a mais um desafio. E como que tragado pela necessidade real, voltei à linha de frente lutando no meu mistério contra esse novo fenômeno criminoso que surgiu aqui na região. Aqui, uma breve suma resumida da minha história. Depois de tudo, hoje em dia, suspeito que as súplicas pretensiosas de segurar fardos leves de nada adiantam. Hoje, tenho certeza que melhor é pedir a Deus mais força nos ombros. E isso evoca o poema. Faz evocar o poema A Coragem, do imortal Olavo Bilac, que diz: não sejas nunca medroso, fraco embora tem coragem, para fazer a viagem da vida sem hesitar.
É preciso de alma forte sem ostentar valentia. Dominar a covardia para o perigo enfrentar. O medo é próprio do pérfido, do pecador, do malvado, que não se entrega ao pecado. Não receia a punição. Não tem medo quem caminha com a consciência tranquila, que o inimigo aniquila com a força da razão. Não abuses da bravura, não afrontes o inimigo, não procures o perigo, prega o amor e prega a paz. Mas se for impossível, não fujas, caia batalhando. E se morreres lutando, morre, feliz morrerás. Quero aqui externar os meus sinceros agradecimentos a todos os amigos que estão aqui presentes nesta data memorável, amigos de profissão, amigos de fé, amigos de ideais, amigos dessa jornada chamada vida. Quero agradecer especialmente, com especial carinho, as palavras da vereadora Neta Castelo Branco, que muito me tocaram e que me faz renovar o espírito, o gás, a força, a energia, o ânimo que vive e que existe dentro de mim para fazer mais e melhor. E por dever de honestidade, também necessito dizer que durante esses últimos 15 anos, como promotor de justiça, também vivi muitas coisas boas, quase tudo que sonhava, enquanto me colocava sentado horas a fio, executando o sacro ofício de me dedicar aos estudos. Além dos filhos, essa riqueza que Deus me deu, também viajei por muitos lugares do mundo, experienciei muita coisa nova e, especialmente, passei a conhecer mais de mim mesmo, talvez o mais importante, o autoconhecimento. Posso dizer então, senhoras e senhores, nesta noite, que eu sou uma pessoa realizada, porque me realizo em mim, me realizo na minha família, me realizo no meu trabalho. E assim eu sigo cantando, entrei cortando, eu sigo dentro da linha reta, eu tenho uma palavra certa para todo mundo reclamar. Oficialmente hoje, cidadão. Imagina, né? Tá? Muito obrigado.